Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Marte na casa 4. O que acontece quando a pessoa ela tem essa posição no seu mapa de nascimento é que esse Marte ele não está com um bom direcionamento. Então, é como se a gente tivesse um soldado querendo gastar a energia que ele tem, né? Ir para academia, ir para guerra, fazer esporte e colocasse esse soldado dentro de uma cozinha para que ele cozinhasse papinhas de bebê para cuidar das crianças, para que ele desenvolvesse ali atividades maternais, parentais. Então ele tá bem irritado aqui nessa casa 4. Ele tá querendo sair, ele tá querendo descobrir o mundo. Enfim, mas ele tá ali em casa, né? Então ele tá se sentindo preso, ele tá se sentindo chateado. E um soldado chateado, ele não vai ficar. A gente quer um soldado feliz. Um soldado chateado, ele vai ficar com uma violência, às vezes ali ativa ou passiva, né? E isso não dá um bom resultado. Então, aqui a pessoa ela pode enfrentar problemas desde a infância, pode ter uma mãe, ou às vezes uma mãe que tem muita raiva, uma mãe muito irritada, muito nervosa, ou a mãe pode ter problemas de saúde, enfim, uma mãe que também que passa por uma situação de muita raiva, muito nervosismo, ela vai acabar tendo também problema de saúde, né? Isso é fato. O estresse prejudica a saúde. Tem não tem como não prejudicar, né? Então, aqui esse Marte, ele tá bastante irritado. Aqui, às vezes, a gente pode ter uma pessoa também que ela vai defender bastante o seu território, bastante a sua casa, ela vai defender o seu país de nascimento, vai ser uma pessoa que está disposta a defender o país de nascimento, a pátria, a nacionalidade. Aqui a gente tem também uma pessoa que, quando ela vai para o mercado de trabalho, que é uma área assim como se ela estivesse saindo do ambiente doméstico e conquistando um novo espaço, essa pessoa ela vai trabalhar bem. Ela pode ter ali bastante luta na carreira, mas ela vai enfrentar e vai conseguir ter sucesso assim com o futuro, né? Também pode ter bastante ganhos aqui com esse posicionamento, até porque ela vai se dedicar à carreira dela, então ela pode ter bastante ganhos. Existem algumas profissões que facilitam isso, principalmente se forem profissões ali do mercado imobiliário, por exemplo, que a pessoa ali tem já esse Marte na casa 4 que está interessada por essa coisa de moradia, de territórios, então também tem isso, tem esse facilitador, mas não necessariamente um Marte na casa 4 vai fazer com que você precise estar nessa área, assim, são outros fatores que a gente tem que analisar no mapa, somar tudo para avaliar qual é a profissão. E às vezes é até. A profissão ela é dinâmica, mas eu não quero mudar de assunto, porque eu já vou começar a falar aqui de profissão e vou esquecer do meu Marte na casa 4 e daqui a pouco, sei lá, acontece algum evento aqui em casa por conta disso, porque eu já tô com uma dificuldade imensa de fazer esses vídeos de Marte. E só de pensar que eu ainda tenho que fazer os vídeos de Rahu e Ketu, que são outros grahas mais complicados, né? Então, assim, eu deixei os planetas assim mais complicados no fim. E desde Saturno, desde que eu comecei a fazer a lista de Saturno, que foi a última que eu fiz, é só trabalheira. Então, tem isso. A gente está falando sobre esses planetas e quando a gente tem a fé, a gente acredita e a gente, enfim, trabalha nessa área, eventos acontecem quando a gente fala sobre os planetas, né? Então, ó, já estou me desviando mais, tá vendo? Mas vamos lá, o Marte na casa 4, além da mãe ser assim, o nativo ele pode ter o cônjuge assim também. Então, pode vir uma esposa, um marido, que ele também vai ter ali uma energia mais violenta, mais de briga. Então, dá esse tipo de dificuldade também. Por quê? Porque a casa 4 é uma casa Kendra, é uma casa estruturante. A gente precisa de um teto para morar, para sobreviver. Dificilmente a gente consegue sobreviver
na rua, morando fora, né? Sem ter um teto. Então, a casa 4 ela é estruturante. Quando a gente tem um problema numa casa estruturante, que é a casa um, a casa 4, a casa 7, a casa 10, a gente tem problemas ali sistêmicos. Então, quando uma pessoa ela tem um Marte na casa 4, a esposa também pode vir assim, com um problema ali de fabricação, né? Esposa ou marido. E então pode gerar isso, pode gerar um casamento ali com bastante briga, com bastante conflito. E que mais? Existem algumas recomendações para quando a pessoa tem esse tipo de posicionamento, mas eu passar uma recomendação assim, sem avaliar o signo e tudo que envolve, os nakshatras, o posicionamento, o período que você está vivendo é assim um fracasso, né? E então. Esse é um posicionamento ali de um Marte na casa 4. É, Geralmente as coisas melhoram com a maturidade, como tudo na vida, a maturidade ajuda a gente a lidar com tudo, né? Então, uma pessoa que vai, assim, por exemplo, fazer um casamento mais tarde ajuda um pouco, porque aí a pessoa já pagou muito karma, e aí não tem tanto karma para ser vivenciado ali no casamento, na carreira, enfim. Mas é uma casa estruturante, então a pessoa fica ali com aquilo, né? Marca, uma coisa que marca. Ainda mais porque a casa 4 é uma casa onde a gente quer ter paz dentro de casa. A gente precisa de paz, a gente não precisa de estar num ambiente de briga. Então, a gente ter algo que prejudica a casa 4 é mesmo assim, é traumático, né? Mas é isso, pessoal. Então, eu fico por aqui. É, Agora eu sigo pro Marte na casa 5. E um beijão pra vocês, até mais.